Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos telespectadores. Estamos dando início mais a um episódio do Tecnutri. Estamos hoje no 8º episódio, que nós contamos com a presença do professor do João, o Alexandre Barreto. E nesse episódio ele vai falar um pouquinho da vivência dele, né, como professor da universidade, da Uninorte, e falar um pouquinho, né, dos livros que ele publicou. E é isso. E galera, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente chegar na meta de 1.000 inscritos. Isso mesmo. Que é a nossa meta. Isso. E agora com a palavra minha querida amiga e apresentadora, Yara Almeida. Bom, galera, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso convidado, né? E é o seguinte: hoje estamos convidando Alexandre Barreto, ou melhor, o Ale Barreto, formado em administração, tem trabalhos como produtor cultural, independente e palestrante. Tem 3 livros publicados voltados à gestão cultural e docência e inclusão, como aprender a organizar um show, carreiras artísticas e criativo. E chegou um aluno surdo, e agora? E mestre em educação, hoje é professor acadêmico na Universidade Federal do Acre e na Uninorte. Mais importante de tudo, é um dos professores preferidos do João. Essa é uma breve apresentação do nosso convidado. Passamos a palavra para ele agora. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu posso dizer que o João Gabriel também é um dos meus alunos preferidos, né? Então, fechou todas, né? Estamos falando da mesma coisa aqui, né? É um prazer muito grande participar aí do projeto de vocês, que já estava curioso, estou devendo ver vários episódios que já foram gravados, mas a minha vida tem sido um pouco corrida aí nos últimos tempos. Quando eu digo um pouco corrida, eu estou sendo, assim, sucinto, né? Porque tem sido muito corrida mesmo, né? Mas, para não entrar no muro das lamentações, fica só pelo corrida, né? E uma coisa que me chamou a atenção ao conhecer o amigo João Gabriel aí, e depois agora essa felicidade de conhecer vocês duas, né? Enfim, a equipe toda do projeto do Tecnut, é ver a iniciativa, né? Porque a gente vê muitas vezes pessoas com tudo na mão, que nem eu digo, com todo o potencial, né? Porque hoje em dia a geração de vocês ela é agraciada, né, com essa possibilidade de já ter nascido com internet, já desde cedo se familiarizar com as coisas e tal, que é uma coisa que a nossa geração foi descobrindo ao longo do mundo, né? Quer dizer, você imagina, em 1996, eu acessava a internet de escada, que tinha que ter linha de telefone em casa para poder acessar a internet depois da meia-noite. Era uma novela só, né? Era quase como aqueles carros a manivela, tinha que tocar a manivela para começar a empurrar a internet para funcionar, né? E vocês estão aproveitando muito bem, né, essa possibilidade, então meus parabéns a toda a equipe. E um pontinho a mais, né, que o professor gosta dessa história de dar uma pontuação e tal, e um pontinho a mais para vocês pelo fato de vocês serem pessoas que estão dentro desse universo, né, da pessoa com deficiência, e que estão indo além do que geralmente, vamos dizer assim, a sociedade espera, né? A sociedade, muitas vezes, ela não olha com atenção para a diferença, para as pessoas, né? E ela apenas coloca um rótulo. Ah, olha para mim, aquele é o baixinho. Olha para outro, o gordinho. Aquele ali é o da paralisia. Aquela outra não ouve bem. Aquele ali... Só coloca um rótulo como se houvesse assim, pronto, está resolvido. Só que não imagina que dentro de cada universo, né, da baixa visão, do universo da deficiência auditiva, de todos eles, tem várias e várias subdivisões e categorias e graduações e maneiras de expressar. É um universo, né? Cada um é um mundo, né, que a gente consegue ver. E vocês estão superando isso ao se colocarem de uma maneira diferente, né? Enfim, eu não sei se eu me estendi demais aqui, acabei me empolgando aí com a ação de vocês, mas eu queria realmente deixar os parabéns, e não é aquele parabéns, tá?
Deixar bem registradinho aí, carimbado. Ó. Não é aquele parabéns de ai, os tadinhos, eles têm um problema e estão esperando. Não. Para mim, eu não vejo a pessoa com deficiência com a pessoa que tem um problema. Né? Deixar bem claro para mim. Problema quem é que não tem? Me diz um ser humano que não tenha problema. Se me mostrar um, eu até mudo a minha opinião. Não tem nenhum, com dinheiro nenhum, que não tenha problema. Então, a gente não pode jamais olhar a pessoa com deficiência dessa forma. Porque é uma pessoa diferente, né? Desculpa lhe interromper, mas quantas vezes na sua aula a gente não teve problemas de conexão? Aquela vez que o senhor teve que prestar a toada, que o senhor usa para ligar o computador. Sim. Então quase que a gente não teve aula, então tudo isso é problema. E Tudo é problema. É bastante. Eu geralmente... pode falar. Não, eu digo, geralmente eu falo assim, problemas começam quando a gente diz bom dia e acorda, né? Porque o dia todo a gente tem algum tipo de problema, né? Então, a gente tem que, eu acho que ao longo da vida, ir aumentando o nosso aparelhinho lá, o tolerômetro, né? Para aumentar a tolerância, regula o tolerômetro para ele estar mais tranquilo, né? E a gente poder levar as coisas. Mas é muito bom. E aí? Qual é a próxima etapa? Eu acho só interessante para fazer só um comentário com relação à sua fala, que o senhor tem a mesma visão dos meus professores do meu curso, porque a gente tem essa dificuldade, porque tem professores que eles realmente, assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, a gente não quer julgar os professores da universidade, mas tem muitos professores que ainda não entenderam que a gente faz parte de um curso que a gente tem toda a capacidade. É só algumas vezes, dependendo da disciplina e tal, que a gente tem que ter algumas adaptações e tudo. Eu acredito que na sua disciplina o João deve ter ido muito bem e dado tudo certo. Eu acho que assim, a gente tem potencial e a gente quer mostrar que a gente tem isso, né? E nós não quer se amostrar, a senhora quer mostrar que a gente é capaz, né, João? É Yara, né, o nome dela, né? Isso. Memória ainda tá... E a outra colega, como é que é o nome dela? Nina. A Nina Veras. Agora que eu vi que tá até os nomezinhos aqui embaixo, tá? Não, o que eu ia falar, Yara, é uma coisa interessante que você falou sobre algumas necessidades, é porque se você para pensar, tem professores ainda que não entenderam o mundo que a gente vive hoje. E eu vou dizer por quê. Porque o mundo da época dos meus avós, dos meus pais, era bota o indivíduo dentro de uma sala de aula e toca a boiada, entendeu? Tem que todo mundo se enquadrar no esquema. Já o mundo de hoje, que eu tenho uma tecnologia, que eu posso falar com você no privado, eu posso falar com um grupo, eu posso acessar você no Classroom, que eu posso ter o contato mais personalizado com a pessoa, com o aluno, isso me permite ver que os alunos também querem, às vezes, se expressar de uma maneira que não seja em massa. Né? Quer dizer, o cara às vezes me procura no privado e diz, professor, eu estou com a mãe com Covid, eu estou com um pai que eu enterrei ontem, eu não sei, como é que eu vou tratar ele igual ao cara que está tranquilão na sombra e que está com preguiça, às vezes, de estudar? Eu não posso botar todo mundo na mesma caixa, né? Então, se eu partir do princípio que as pessoas que são consideradas normais, não gosto nem de usar essa palavra, tá? Só vou dizer como se olha, né? Ah, pessoa normal. Normal, de perto ninguém é normal, já dizia o Caetano Veloso, né? Você olhar bem pertinho a pessoa, todo mundo é meio pancado, né? Mas olha só, estou brincando, né? A questão de cada um ter um comportamento, a maneira de ser, um estilo de vida. Então, assim, se cada pessoa tem direito a ter uma exceção aqui, a ser contemplado de uma maneira diferente, então, nada mais natural que se eu receber um aluno sem perna, com pouca visão, com dor de barriga, com sei lá o que o cara tenha, ele também tem que ter alguma questão que possibilite ele, né, participar. E eu lembro que quando eu estudei lá no mestrado sobre a parte do universo dos surdos, né, por exemplo, tem lugares no mundo, tem uma ilha lá, não lembro agora o nome do lugar, em que é uma região que tem bastante pessoa com deficiência auditiva, mas na cidade todo mundo é bilíngue. Todo mundo sabe falar a língua oral e todo mundo sabe falar a língua de sinais. Então, lá, os surdos não são considerados uma pessoa estranha, diferente, com atraso no entendimento, tal coisa, porque para as pessoas, o cara chega e vai falar com você, ele é surdo. Ele começa a falar com as mãos e pronto. Entendeu? É como se você soubesse falar inglês
Chegasse na esquina, ô, meu irmão, onde é que fica o Araújo do Aviário? O cara, what? Who are you? Aí tu começa a falar inglês com o cara, pronto. Na hora. É uma coisa natural, né? Então. Natural, né? E professor, o engraçado, galera, que quando eu entrei em contato com o professor, quando eu recebi o e-mail dele, que toda vez antes ele iniciar uma disciplina nova, ele manda um e-mail, não sei se o semestre está assim, por orientações para você entrar em um grupo do WhatsApp. Cara, Sim. quando eu entrei no grupo, eu fui no privado dele, tomei a liberdade, expliquei a minha situação para ele, expliquei que eu tinha a equipe do podcast, e que aí, na hora, ele não faça do seu jeito, me deu total liberdade. Inclusive, eu queria que a Yara tivesse participado de alguns episódios que o professor Alexandre teve acesso e Ó, que. faltou só a gente se comunicar, porque você tivesse dito, ela pode entrar de aluno ouvinte, eu ia dizer na hora, pode, aprovado, câmbio, pum, né? Não sabia. Agora fica aí a dica, né? Se em algum momento até você quiser participar de aluno ouvinte, em algum momento, algum dia, apesar de que estão cheios de coisa para fazer, mas se algum dia quiser, não tem problema, não. Porque a gente sabe que vocês, né, estão interagindo, querendo ver as coisas. Eu mudei um pouquinho o formato das aulas em algumas coisas, mas enfim, nem vou entrar muito aqui agora, porque eu estou tentando puxar a galera para estudar um pouquinho mais, que a galera não é muito de estudar, não, né, João Gabriel? Você eu vi que era de estudar, mas tem uma turma aí que está querendo aproveitar a história do ensino remoto para deitar e rolar. E o meu papel não é perseguir ninguém, mas também não é deixar o cara deitar na rede, maravilha, EAD, viva, não. Não é banheira de espuma EAD, não, né? Não é hidromassagem, é estudar, né? Não, professor. A Nina, que está aqui, se quiser interagir, Nina, pode também. Pode, ué, então ela tá aí, ué. A Nina sabe o quanto, que eu enchi o saco dela para gravar. Não, temos que gravar o programa da Cara, Alexandre. deixa eu falar um negócio para vocês, eu não sei se eu comentei contigo em aula, João Gabriel, se eu não comentei exclusivamente, você está tendo exclusividade agora aqui no seu programa. Eu estou assim, parece que eu estou no Jô Soares, né? Aí pode continuar. Então, eu uma vez, lá no Rio, quando eu ainda morava lá, eu morei um tempo lá, em 2013, eu trabalhava num grupo lá chamado Nós do Morro, né, que é uma organização social, né, uma organização sem fins lucrativos, que fica na favela do Morro do Vidigal e que dá aula de teatro para a galera, né, que mora ali, né? Inclusive dava até para quem era de fora, mas o foco era o pessoal que mora ali, né? E eu até brinco, né? O Vidigal é uma favela que às vezes se você for tomar pinga no boteco da esquina, você não estranha se você encontrar um pedreiro ou uma empregada discutindo Shakespeare ali, né? Não, essa peça não é boa. Boa é a outra do Machado de Assis e tal, porque os caras se acostumaram a ir a teatro, muita gente lá, né? Não todos, mas muita gente lá que você, né, geralmente espera ouvir esse papo só de grandes intelectuais, grandes entendidos, né? Você chega ali, pega o cara que faz carreto ali no caminhão, ele, não, porque aquele espetáculo, o ator tal não foi muito bom, não, tal. Então é muito interessante isso, e tem o cinema. Mas aí o que aconteceu lá foi o seguinte, é um trabalho maravilhoso lá dos mestres, lá o Guti Fraga, a Zezé Silva, o Luiz Paulo Correia Castro, já partiu um outro mestre, que é o Fred Pinheiro, e um outro que é o Fernando Melo, né, também já partiu. Mas o trabalho que eu fiz lá foi o seguinte, em 2013, me ligaram de uma gravadora lá, tal, disseram, olha, o Rapa vai fazer um lançamento vai começar o lançamento do último álbum dele através de um show ao vivo na Toca do Bandido, né, que é um estúdio lá que era do Tom Capone, já faleceu. Quem está à frente agora é a Constança, né? E aí falou, vamos fazer um show e nesse show
o Falcão gostaria de toca 2 músicas ou uma música, para e vai contando a história da banda, para e vai contando a história, e daí nessa grande live ele queria encontrar o Guti Fraga, lá do Nós do Morro, né? Porque o Nós do Morro foi importante na trajetória do Rapa, né? Aquela música, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Aquela música ali, o clipe, foi um clipe muito premiado no Brasil, em 99, acho, se não me engano, e os atores todos do clipe eram jovens meninos lá do Nós do Morro, né? E, inclusive, eu conheço um deles que conheço quase todos ali, mas um deles que eu conheço, que é o Ramon, era um gurizinho muito pequeno, tinha 5 aninhos, ali 4 aninhos, hoje é um homem já, com 20 e tantos anos, aí, um talento lá do Vidigal. E aí eu tive que organizar a participação do Guti, né, que é o fundador da ONG, nessa, era como se eu fosse a Yara do Gabriel, eu era a Yara do Guti, né? Eu tinha que... Peraí, Guti, para aí, não entrou o sinal, entrou, não estou ouvindo, bota o microfone Madonna, não é esse, é o outro. Foi aquela, né? Até que funcionou, né? Funcionou tudo direitinho, eu dei lugar para ele seguir a entrevista. Então, na live tem até uns picotezinhos ali, acho que de uns 7, 9 segundos, que eu apareço na câmera ainda ajustando, aí eu tiro os fones e passo para ele. Então, só que naquela época, olha só que interessante, isso é 2013, né? Imagina quantos anos atrás. E eu falei para as pessoas, um outro dia, disse, eu participei de uma produção. Disse, do quê? De um show do Rapa. Onde é que foi e tal? Aí eu expliquei isso tudo, né, que aconteceu, e disseram para mim, não, isso não é um show, isso não é uma produção, isso é uma live. Falei, pô, mas essa live tem uma produção, tem os caras brigando, tem não sei o quê. Mas era tão novo isso na época, que as pessoas achavam que essa coisa virtual não dava trabalho, não tinha que organizar, não tinha um trabalho prévio de agendamento, de tudo, né? Então, eu penso que na época a gente foi meio pioneiro, né, nisso, né? Consegui ainda pegar um pouco esse novo mundo da produção. O senhor viu o trabalho que eu tive com o senhor? Não, vamos marcar depois do dia 27. O senhor voltou de viagem, daquele seu compromisso. Aí eu entrei em contato com o senhor. Aí, não, vamos melhorar o roteiro. Aí, ontem mesmo eu confirmei com o senhor. Ou na quinta-feira. Aí hoje... o que eu ia falar assim, depois se vocês quiserem dar uma editada, porque eu vou falando, né, e o troço vai estendendo aqui, né, mas se quiserem dar uns cortes aí na minha papagaiada, fiquem à vontade. Não. Isso aí fica a cargo da nossa produtora. Da nossa maravilha. Editora, ela que decide. A gente, aqui, a nossa função, nossa primeira função já foi feita, que é produzir. Que, para quem não sabe, eu e a Ana, a gente fica pendurado pela semana no telefone. Literalmente, pendurado. Tem que incluir agora no checklist da produção, assim, perguntar se o entrevistado está com problema nos dentes, né? Porque vai que na última hora eu preciso, né? Então, como é que tá? Tá usando chapa ou não? Tá com os dentes bons? Mas então vamos lá. Marcada, né? Para não... né? Vai perguntando. Nina, vamos lá para nós. Pode iniciar, Nina. Perguntas é com você agora. Com vocês, Nina Veras. Isso. E aí, gente? Vamos lá para as perguntas, né? Oi, Alexandre Barreto, não falei contigo direito, mas... Olá! Olá! Então, vamos começar as perguntas. Primeiramente, quem é Alexandre Barreto? Fala um pouco... eu sei, não, calma. Quem é Alexandre Barreto, nós vamos ficar até o fim do ano falando aqui. Mas assim, fala um pouco da tua experiência profissional, o que tu fez, o que tu faz. Vai lá. Tá certo. Não, então é o seguinte, eu vou tentar resumir 49 anos de vida, viu? Vou tentar resumir. Mas vamos lá. Bom, quem é Alexandre Barreto? Alexandre Barreto era um menino do interior do Rio Grande do Sul, nascido numa cidade chamada Cachoeira do Sul, e depois me criei a maior parte da vida numa outra cidade do Rio Grande do Sul, chamada Santa Maria, que era filho de uma professora, né, e de um engenheiro agrônomo,
né, meu pai, e que sempre se preocuparam com o estudo, né, com acesso à educação, e acabou que eu e a minha irmã mais velha, a gente frequentava a escola que a minha mãe trabalhava, dava aula, né, ela era professora de escola estadual, e aí a gente começou naquele universo de fica um pouco na biblioteca, vai para cá, vai para lá, a gente começou a ter contato aí com muita coisa, né? História em quadrinho, livro infantil. Sempre gostei muito de TV lá nos anos 80, né? Imagina, nos anos 80 a TV aberta era a nossa internet, né? Tudo que a gente via de diferente via pela TV aberta naquela época, né? E sempre gostei muito disso tudo, né? E quando também tinha ali uns 15 anos, por aí, 14, 15, gostava demais de música, tocava um pouquinho de violão, aí ganhei uma guitarra, aí não parei mais, né? Aí virei guitarrista de banda na cidade, virei road de uma banda de heavy metal lá também, mas eu sempre gostei de escutar de tudo, né? Então, quando eu ia para os meus amigos do heavy metal, eu não podia falar em Beatles nem em Raul Seixas, senão eu apanhava, né? E quando eu ia para a turma mais do pop, não podia falar em heavy metal, senão eu era doidão, né? Então, eu tinha que sempre negociar essas coisas, né? Quando terminei meu... Sempre tá ali no meio termo. E aí, quando eu terminei o antigo segundo grau, que hoje se chama ensino médio, eu não sabia o que eu queria ser da vida. Olha só, não sabia o que eu queria ser da vida. Fiz um teste vocacional, aí dizia, bom, aqui está aparecendo que para você é ou música ou informática, que hoje a gente chama de sistema de informação, né? E eu não me enxergava na informática, na época, né? Olha só o que era, né? Estou falando de 1989. E na música eu me enxergava, mas eu tinha medo, achava que não, todo mundo fala que ninguém vive disso, que não dá, que não sei o quê. Não fui para esse lado. Ei, professor, todo mundo fala que música não dá dinheiro, só dá trabalho. E aí, pois é. Eu imagino a sua situação. E aí, agora? O que aconteceu? Eu rodei num primeiro vestibular para administração, que na época eu escolhi administração, porque de todos os cursos que eu olhei, eu pensei, acho que esse é o menos pior, vou por aqui. Né? Foi esse o critério de escolha. Só que quando eu estava estudando de novo para fazer um novo vestibular, um colega falou, por que você não faz um curso técnico? Que aí um curso técnico é rapidinho, você arruma um emprego, depois você pensa o que você quer estudar, mas já trabalhando, tendo seu dinheirinho e tal. Eu falei, tá bom, gostei da ideia. Aí, com isso, eu em 91, passei lá num teste seletivo, entrei no curso de técnico em mecânica, que era um colégio industrial federal, como se fosse o IFAC aqui, né? Só que era vinculado, como se fosse uma aplicação, era vinculado à Universidade de Santa Maria, né? Universidade Federal. E aí estudei 2 anos, o que hoje se chama de um curso subsequente, né? Porque eu já tinha o segundo grau, é como se eu já tivesse o ensino médio. Eu só estudei as matérias técnicas, em 2 anos eu já estava podendo trabalhar. Aí, em 94, eu saí do interior, fui morar em Porto Alegre, né, onde tinha indústria, e fui com a cara na coragem lá, morar em pensão. Bom, isso é dar um outro livro, né? Morar em pensão, né? Lá a pensão é aquele lugar, você paga para alugar um quarto, dormir com a galera ali e tal. Né? Mas não tem nada a ver com pensão de novela, que a dona da pensão é a mãe, os colegas de quarto são irmãos, te adoram, não tem nada a ver com isso. É quase que um Big Brother o negócio, né? Você vai para o paredão toda semana. Aí fui morar lá, arrumei um emprego no setor de indústria e fiquei trabalhando um tempo como técnico em mecânica. O técnico em mecânica, só para vocês terem uma ideia, é como se fosse um engenheiro mecânico, só que de nível médio, né? Ele tem uma limitação, ele não faz trabalhos maiores, mais técnicos, específicos, que faz o engenheiro mecânico, né? E aí eu tive vontade daí de sim fazer de vestibular para administração e aí sim, a fim de estudar, porque eu conheci um pouco do universo da administração no meu trabalho sendo técnico. Eu disse, não, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí eu entrei na Federal de Porto Alegre em 97 e comecei a estudar, e aí comecei a pensar em sair de fábrica. Não queria mais trabalhar em indústria, né? Entrei depois, tive uma grande oportunidade em 99 de ser aprovado no processo seletivo para trabalhar na Claro, a operadora de telefonia, que na época
ela era controlada por empresas do Canadá, né? 2 empresas canadenses, que era a Bell Canada International e a TWI, Telesystem Wireless International, sistemas de sem fio, não sei o que, internacional lá do Canadá, de Montreal, e trabalhei um bom tempo lá, né? E ali, sim, eu tive um contato com o futuro, né? Tudo que a gente vive hoje, né? Em 1999, eu assisti o Brasil parar de andar para trás na telefonia e todo mundo poder ter acesso a um celular de cartão, né? Então, foi uma grande mudança no nosso país e depois todas as mudanças que veio a partir daí. Eu vi nascer o serviço de mensagem de texto. Pra vocês terem uma ideia, nem isso existia no celular. Um dia chegaram na minha sala, ó, a empresa vai testar com os funcionários, vão receber uma mensagem de texto aí e tal. Aí, depois disso, trabalhei uns 3, quase 4 anos ali na Claro, fui demitido, eu e uma leva de uns 60 caras, mais ou menos, né? Porque a empresa tinha sido comprada. Oi? Desculpa lhe interromper, mas foi com essa história que ele abriu a aula. Cara, quando ele abre aquela aula com aquela história, eu fiquei assim, chocado. Eu tava com 2 monitores aqui, eu tava assistindo a aula aí, ao mesmo tempo, com o WhatsApp aberto. Na hora eu mandei mensagem pra Nina, eu digo, Nina, eu tô em aula agora, mas eu vou cortar o áudio aqui e vou te mandar uma mensagem. Eu quero chamar meu professor de empreendedorismo. Ah, legal, pô. Foi ali que deu o estalo. Aí, quando eu tinha saído da Claro e eu tinha que arrumar um trabalho de novo, né? Porque, enfim, né? Não dá para ficar sem trabalhar, né? A pessoa já se sustentando e tal. Eu acho que eu tinha uns 28 para 29 anos por aí. E aí um amigo meu falou, por que você não usa essa administração que você ainda está estudando aí para trabalhar com arte e cultura, né? Eu achei aquilo estranho, como assim, né? Nunca... Continuava com meu violãozinho lá, quando tem um churrasco, tocando uma musiquinha, mas nunca me imaginei trabalhando nisso. Mas daí o cara falou aquilo, eu pensei, pois é, eu não fui um cara, um compositor ou um artista, mas quem sabe se eu trabalhasse na produção disso, né? E aí eu resolvi que eu ia fazer isso. Na cara e na coragem, sem conhecer absolutamente nada, sem ter ninguém me indicando para nada, sem ter padrinho, sem ter informação decente que eu pudesse, tá aqui tudo na internet para ler e fazer. Foi, eu até hoje eu digo, né? Quando a gente faz um empreendimento desse tipo, é quase como escalar uma montanha, né? Só que ainda escalar a montanha, você ainda, né, planeja tudo, vê o que os outros caras que escalaram passaram. Eu não tinha, era no escuro mesmo, né? Tipo, vou ir, né? E aí, enfim, passei muitos perrengues, né, por função disso. Perrengue mesmo, né? Ter que entregar apartamento, dívida para pagar a luz. Meu Deus, coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida. E algumas pessoas dizendo que eu tinha ficado maluco, né? O cara ficou maluco. Por que ele não pega um emprego de novo, né? Corporativo, numa empresa e tal. E eu queria fazer que aquilo desse certo. Queria. Isso, então, começou a dar um start mais forte em 2003. Lá por 2004, eu já estava assim... no fim do deserto, assim, meu Deus, não vou sobreviver, né? E quando deu 2005, aí brilhou. Aí a coisa brilhou mesmo, né? Eu arrumei um trabalho numa das maiores produtoras do Brasil, que se chama Opus, né? Administra teatros em São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Nossa, é uma mega empresa, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano lá. Aí eu tive contato com shows de Ivete Sangalo, Marcelo D2, Paralamas do Sucesso, a Negra Lee, o Elião também, que era uma dupla com ela, lá de música black, shows internacionais, White Snake, Scorpions. Até brinco que uma vez no meio do show do White Snake, né, o cara falou para mim, vai lá fazer o seu lanche, né, que eu era da equipe de produção. E eu fui, só que o som era muito alto, né? E aí eu liguei para uns amigos meus e disse, tá ouvindo? Os caras ouviram no fundo, tá escutando White Snake? Eu falei, não, eu tô jantando e a música ao vivo é o White Snake. O pessoal tá tocando aqui para mim jantar e tal. Eu tô brincando, né? Porque imagina, né? Ele nem acreditava, né? Show do Angra,
né? Show do Xamã, show de várias bandas aí de Judas Priest, né? Enfim, várias coisas aí aconteceram. Aí eu me formei em 2006 e também consegui, não, isso era numa empresa desse grande circuito, né, de mídia, né? Mas eu também consegui trabalhar com algumas bandas independentes em Porto Alegre e fazer excursões em Salvador, Brasília, né? Me tornei empresário de uma banda lá bem conhecida em Porto Alegre, chamada Pata de Elefante, né? Uma banda aí que inclusive chegou a ter dois álbuns pela Monstro Discos, lá de Goiânia, e um álbum pela antiga gravadora Trama, né? Do filho da Elis Regina, lá, o Boscoli, né? São Paulo. Então, foram coisas bem legais. E aí, nessa história toda, eu vim trabalhando, aí eu vou fazer um pulo quase para cá, né? Para não demorar muito. Vim trabalhando com isso. E nessa função de trabalhar com isso, que eu sei que tem uma pergunta mais adiante que vai falar sobre Acre, eu conheci a minha companheira daqui, né? E aí começamos um namoro meio por ensino remoto, assim, né? Um negócio meio à distância, que eu não morava aqui. E aí eu vim morar aqui em 2017, né? Aí, um pouco antes de eu vir morar, eu já estava começando alguns trabalhos de dar curso, de dar aula, mas era mais focado para produção de show, produção de projeto, coisa do mundo artístico, né? E na minha passagem lá pelo Rio também eu fiz uma pós-graduação, um MBA em Gestão Cultural, que foi da onde eu fiz a monografia que virou o livro Carreira Artística e Criativa, né? E quando eu vim para cá, aí não tinha trabalho, e a gente sabe que também a atividade cultural aqui é bem mais, né, um volume menor, né? Bem complicado, é um volume menor. Principalmente quando a gente diz cultural, essa mais de raiz, né? Essa que não é só de rádio, né, e tal, televisão. Então acabou que eu falei, bom, eu já queria começar a dar aula em universidade, agora é que eu vou ter que dar mesmo, né? Porque não tem outro caminho, né? Assim, no curto prazo, para arrumar um trabalho. Mas fiquei muito feliz ao começar a ser professor, porque já gostava de ensinar as pessoas, né? No sentido de ensinar, que eu digo, é trocar uma ideia, compartilhar, né? A gente sempre sabe alguma coisa, ensina, vocês estão me ensinando algo aqui, enfim. Já gostava e eu falei, bom, sobreviver, ganhar algum dinheiro para fazer isso deve ser melhor ainda do que apenas fazer já isso, né? Que é bom. E comecei a dar aula. Claro que daí meu foco ficou um pouco mais de novo na administração, né? Mas a gente traz muita coisa na bagagem, porque nesse tempo que eu tive como produtor cultural, gestor cultural, eu nunca deixei de usar a administração, né? Sempre precisei usar dela. É que às vezes, muitas vezes a gente pensa que nessa área não tem administração, mas tem muita, né? Porque, professor, até para fazer a produção de um evento, você tem que ter administração, porque você tem Sim, que saber gerir o seu tempo, fazer a cotação de tudo ali, de quanto coordenar as pessoas, né? Se coordenar. comunicar. Até, até eu aqui, preciso coordenar aqui como equipe. A gente, no início, eu falo isso para todos os convidados que estão vindo aqui, a gente utilizava o Google Meet. O Aham. nosso, o nosso ambiente era remoto. Aí, os primeiros 3 episódios, ou foi os primeiros 3 do podcast, a gente conseguia fazer com tempo reduzido. Eu Aham. e a Yara e a Nina. Porque o Google Meet, ele derruba a gente. Como a gente está lá na UFAC, ele não derruba a gente porque a UFAC utiliza a versão paga. A Sim. versão gratuita derruba a gente depois de 1 hora. Aí eu Aham. falei pra Yara. Yara, a gente precisa arrumar um jeito de achar alguma outra plataforma que não limite a gente. Quando a gente tiver com convidados. Isso aí que você está falando é um exemplo do quanto, né, todos nós, qualquer um de nós aqui, utiliza a administração, né? É que o nome administração parece um nome pesado, né? O cara fala assim, pô, administração, já lembra de um cara de gravata com uma maleta preta no Congresso, sei lá onde. Então, assim, mas a administração a gente usa em tudo, né? Sua mãe administra a casa, seu pai administra a casa, todo mundo Aí administra eu, o seu quarto, a sua vida. É aí uma eu, coisa, fa- né? Aí a Yara disse, olha, eu tenho essa plataforma aqui que eu estou utilizando com o pessoal da Latem. Aí a gente testou e passamos a utilizar ela.
que ela nos permite mais liberdade. Aliás, um abraço para a galera da Latem, um abraço para o Emerson, um abraço para o Gustavo, que são nossos colaboradores também aqui no projeto. Um abraço, viu, amigos? Maravilha, bom sempre lembrar dos parceiros. E aí, agora vem a pergunta, que eu estou vendo aqui também no roteiro, mas vou deixar a Nina falar. Faça a pergunta, Nina. Então, dentro dessas suas áreas de trabalho, você participou de algum projeto aqui no Acre, fora dessas áreas também? Participei. O que aconteceu aqui com o Acre? Eu tinha um blog, ainda tenho, mas estou meio parado, não estou escrevendo nele agora. Está lá, né, no ar, que se chama Produtor Independente. E aí, final de 2008, eu já estava morando no Rio na época, lá, né, no Rio de Janeiro. Eu recebi um e-mail de um cara chamado Décio Coutinho, que ele trabalhava no Sebrae Nacional de Brasília. E ele falou que ele lia as coisas que eu escrevia no blog e tal. A gente está falando de 2008, né? Hoje é comum, né? Você utilizar blog como referência, podcast e tal. Naquela época, as pessoas olhavam meio assim, blog? Escrever em blog? Não é uma coisa séria. Podcast era visto assim, né? Mas esse cara me chamou a atenção, porque ele me ligou do Sebrae e falou, olha, eu estou utilizando um monte de coisa que você escreve lá, estou botando, inclusive, no site do Sebrae, eu fui ver, eu estava em vários sites do Sebrae lá. Nossa, né? Fiquei até assustado, né? Que isso? Ele disse, não, eu queria te apresentar para um cara, o Alex, lá do Sebrae de Rio Branco, lá do Acre, que ele quer falar com você. Eu falei, tá bom, pode passar meus dados, meu e-mail, tudo, meu telefone. E o Alex ligou para mim e falou, cara, a gente está trabalhando junto aqui com o Sistema Municipal de Cultura, né, Sistema Estadual de Cultura, na época tinha isso, né, não está essa tragédia que está hoje o Sistema Institucional Cultural Brasileiro, mas que em breve as eleições vão limpar isso. E aí ele me ligou e disse, olha, você não gostaria de fazer um trabalho junto com o Sebrae aqui para treinar pessoas aqui no Acre, para a gente, enfim, produzir melhor as coisas, fazer melhor projetos? Eu disse, claro, na hora, topei na hora, nem falei em preço nem nada, não vamos, né? Aí depois a gente discutiu, né, em que termos eu ia vir e tal, mas... E aí eu acabei vindo no final de setembro de 2009, trabalhar num projeto chamada Rede Acreana de Cultura, que tinha na época, né, que era formada pela Fundação Elias Mansur, Fundação Garibaldi Brasil, o Sistema S, o SESC, SESI, o escritório que o Ministério da Cultura tinha aqui em Rio Branco, parte de patrimônio, enfim, era um consórcio aí, uma aliança aí dessas organizações. Era uma equipe muito grande, né, professor? Oi? Era uma equipe muito grande que formava essa rede de apoio. Exatamente. E o Alex, né, fazia uns trabalhos maravilhosos lá no Sebrae Acre, Alex Lima, grande amigo, parceiro, né, nos tornamos amigos, parceiro. E aí eu vim dar esse curso no mês de novembro de 2009. Tinha gente da Liga das Quadrilhas do Acre, tinha eu esqueço sempre o nome dele, aquele que é o palhaço Tenorino aqui no Acre, esqueço o nome dele, um grande amigo também. Tinha o pessoal de um coletivo na época chamado Coletivo Catraia, que inclusive acho que o Daniel Zen fazia parte, que eles organizavam um festival aqui chamado Varadouro. Tinha gente de tudo que era lugar, tinha gente do interior, de Chapuri e tal, e tinha a Andréia, minha companheira, que era de um grupo de teatro chamado Companhia de Teatro Trincheira, lá de Porto Acre, um município pequenininho aqui próximo. E, enfim, vim dar aula e tal, mas não criei laço nenhum com ela, nada ali, né? Eu tinha o maior respeito para essa coisa de homem e mulher ali. Eu digo, vai que o pessoal tá achando que eu sou malandro do Rio de Janeiro, vindo pegar mulher no Acre e tal. Eu falei, não vou chegar perto de ninguém, né? Fiquei que nem padre aqui. Aí, depois, em 2013, eu fui chamado de novo para um outro projeto também com a Rede Acreana de Cultura, que era aí um curso específico só sobre projetos culturais. Aí foi lá na Fundação Elias Mansur, na FEM. Aí nessa até mas também não falei com a Andréia aqui nem nada, ela nem participou desse curso, a gente nem... E ela estava na época namorando um gaúcho e eu arrumei uma namorada acreana aqui.
Aí depois, olha só, em 2015, me chamaram de novo. Essa é muito interessante, para um evento. Na época, tinha um órgão aqui ligado à cultura estadual, que era Acre Criativo, que era ali no Casarão, no centro da cidade. E aí eles me chamaram para um encontro estadual que ia ter de inovação e tal, lá na Uninorte. E eu vim. Mal eu ia imaginar, naquele ano 2015, que em 2019 eu seria professor da Uninorte, né? Não consigo imaginar, parece que já era eu estava enxergando o futuro ali, né? E nessa vez, em 2015, eu marquei de tomar um sorvete com o André. Aí não prestou, né? Aí tomamos sorvete e o sorvete não acabou nunca mais, né? Se lambuzamos com o sorvete. E aí eu comecei a namorar ela e vim morar no Acre em 2017. E aí também não sabia que logo que eu ia vir morar, o João veio correndo, né? Queria nascer rápido. Eu pisei aqui, o João apareceu, né? Rapidinho já estava na barriga da André. Meu Deus do céu, e agora? Né? Eu sem trabalhar e tal. Mas, enfim, acabei fazendo esses trabalhos que eu falei nessas 3 ocasiões aqui no Acre. E depois, ainda já morando aqui no finalzinho de 2017 para 2018, eu participei de um projeto de pré-aceleração de startups aí que o Sebrae Acre fazia junto com a UFAC, o Sebrae Lab. E, inclusive, o meu projeto de startup era um curso sobre carreira artística pela internet. Mas se eu soubesse que existia essa equipe aqui, eu teria levado adiante esse projeto. Na época, eu estava sozinho, exército de um homem só, eu não consegui levar adiante esse projeto. Mas se tivesse essa equipe, meu Deus do céu, aí a coisa deslanchava, né? E aí foram esses trabalhos, projetos que eu fiz relacionados a essa parte artística cultural. Dentro da Uninorte eu acabei fazendo uma oficina lá sobre marketing para eventos, mas foi pontual na semana de administração, né? Show. Show, Nina, podemos prosseguir. Tá bom, agora vamos tentar resumir bastante esse período de vida sua com essa Os aprendizados, né? Os aprendizados mais importantes que você teve para a vida e para a sua carreira profissional, com a sua experiência e formação em produtor independente para projetos voltados à arte. Bom, bem focado, né? Ter sido técnico de indústria, trabalhando em áreas administrativas de empresa, trabalhando como autônomo, trabalhando dentro de uma grande empresa de entretenimento, trabalhando como gestor de uma organização social sem fins lucrativos no Rio, trabalhando em todas essas coisas, né? Eu acabei me tornando, acho que, um especialista em adaptação, né? Se tiver algum dia um MBA sobre adaptação, pode ter certeza que eu vou dar aula nele, né? Porque eu tive que me modificar e dialogar com muita coisa diferente nesses anos todos, né? Então, eu acho que é uma coisa importante, né, para o mundo profissional que a gente vive, ter uma certa capacidade de adaptação e resiliência, né? Também lidar com algumas tensões aí e não quebrar, né? A gente dobrar, mas não quebrar, né? A outra coisa, eu acho que trabalhar com os artistas e com o setor cultural, principalmente a parte independente no Brasil, é trabalhar num setor tão difícil, que quando você trabalha num setor normal, parece que não existe problema, né? Então, às vezes, eu acho que a gente reclama muito das dificuldades, então eu sempre digo para as pessoas, quando você achar que está difícil algo, experimente ser voluntário numa área que é bem mais difícil. Aí você vai ter uma amplitude maior das coisas, né? Então, Professor, trabalhar... desculpe lhe interromper, desculpa, produtora, mas vocês não sabem o quanto é difícil você estar ali produzindo evento na correria, no dia a dia. Nina sabe, e o professor aqui também sabe, quantas vezes você não chega no local e não vai direto para o evento, levar a banda para passar o som, ou então não tem tempo para tomar um banho, que é corrida É mesmo. puxado, é corrido mesmo, exatamente, é muito corrido. É corrido. Então, E às vezes falta o cabo, aí você tem que improvisar. exato, exato. Então, assim, eu tive que me adaptar muito,
eu aprendi a lidar com um número muito grande de dificuldades. Acho que o que dialoga hoje com a minha carreira na docência, eu diria que quase tudo, porque é difícil eu dar uma aula hoje de algo que eu não tenha, de alguma maneira, experimentado, né? Por exemplo, se eu dei uma aula sobre, talvez assim, uma disciplina, teoria das organizações, ela realmente é uma disciplina mais teórica, não tem tanto a ver com aquilo que a gente vivencia diretamente. Tem algumas partes a ver, mas, por exemplo, marketing. Tive que trabalhar marketing com os artistas. Outra disciplina, administração de materiais. Quantas vezes, né, montar e desmontar evento? Você tem uma movimentação na logística, a mesma coisa, você tem que montar um lugar e sair desse lugar daqui a pouco. Então, assim, muita coisa dialoga direto hoje, né? O engraçado é que no mundo da administração há uma resistência com relação a isso, né? Então, por exemplo, se você for procurar na internet, pelo Google, né, naturalmente, sobre exemplos relacionados à administração de materiais, exemplos de logística, você quase nunca ouve falar de evento ou de entretenimento. Você só ouve falar esses exemplos assim, transporte de combustível da Petrobras em logística, o transporte de minério de uma mineradora, né, para exportar para a China, como se um evento e tudo que acontece na mídia não fosse pura logística, pura administração de materiais, assim, pura gestão de pessoas, né? Professor, assim, para acontecer um evento, tem que acontecer toda a logística, tipo assim, para você fazer um evento, simplesmente não é chegar, plugar uma mesa de som, uma mesa de luz. Não, galera, você tem que entrar em contato com o pessoal do cerimonial, da banda, se no caso tiver banda. Aí a banda vai mandar o rider técnico e de tudo que ela precisa. O contratante, o produtor local, vai entrar em contato com o produtor nacional da banda. Às vezes a banda vai acontecer um imprevisto, os instrumentos vão para outro lugar. Eu já auxiliei em evento enorme com os instrumentos. Em vez de virem para cá, foram para em São Paulo. É horrível, né? Quando acontece esses imprevistos, é terrível. Horrível. Mas, como eu estava falando, então dialogo muito com a minha carreira hoje como professor. Eu gostaria, né? Sempre a gente tem aquela vontadezinha, né, de algo mais. Então, eu gostaria, nesse momento que eu estou vivendo, que eu tivesse oportunidades de poder lecionar um pouco mais essa parte que eu aprendi, né, nesse universo da produção, né? Só que vou precisar fazer algumas reformulações aí no meu trabalho, porque, assim, popularizou muito no Brasil dois tipos de ensino relacionado a isso. Ou um monte de gente no YouTube, em curso, dizendo que você tem que fazer o meu curso porque eu trabalhei com o maior artista do Brasil, porque eu trabalhei com a maior cantora do Brasil, porque eu trabalhei com a maior banda do Brasil, e as pessoas vão cegamente naquele curso, independente se o curso é bom ou não, vão pelo apelo que trabalhou com o cara que é o principal do Brasil. E também tem outras situações em que as pessoas nunca trabalharam com isso, é o outro extremo, e acha que, não, é só fazer uma adaptação que é muito parecido, né? E, enfim, é o campo que está aí de disputa, né, para trabalhar com isso, mas eu gostaria de oferecer cursos em que eu pudesse juntar um pouco a parte prática, mas também um pouco a parte teórica, que é muito importante, e eu vejo que, às vezes, alguma galera mais nova quer aprender, acha que o bacana é acontecer um monte de confusão na produção, né? Existe um certo estilo de vida em alguns produtores que o bacana são os perrengues, né? Tanto que as pessoas querem ouvir falar das histórias dos perrengues e tal. O perrengue é muito legal de contar depois, passar por ele é horrível, né? Você tá num lugar e... Perrengue, eu vou contar um aqui que eu passei depois com a Nina. Nina estava comigo. Eu lembrei até de uma vez que eu tinha uma banda lá do estado onde eu moro que estava num grande evento mesmo, na Serra Gaúcha, um evento muito grande, né?
Era coisa de, sei lá, 5, 6 mil pessoas de público, era um negócio grande. Aí, eles iam entrar no palco 3 da manhã, certo? E eu estava cansado, né? E aí eu falei, vou dar uma dormidinha, né? Aí aconteceu um negócio muito engraçado. Eu tinha que chamar a banda, todo mundo se organizar a partir das 2 da manhã, para que a gente tivesse 3 horas no palco, né? Entre sair dos quartos, sair do hotel, entrar no ônibus e tal. Quando eu vi, o Gabriel, eu fiz assim, ó. Fui olhar no meu relógio, 2h30 da manhã. Socorro! Eu saí quase de cueca do quarto, assim, porque, cara, eu me desesperei. Não vão entrar no palco às 3 da manhã, até eu tirar todo mundo dos quartos. Aí eu tive uma ideia, já sei, vou descer lá na recepção e de lá ligar para todos os quartos e tal. Quando eu cheguei na recepção, tava todos os artistas lá embaixo, em volta de uma lareira, conversando, tomando uma bebidinha. Aí eu falei, meu Deus, obrigado. Aí não atrasou nada, entendeu? Era só botar os caras dentro do ônibus. Cara, Deus, você existe, muito obrigado. E, na verdade, eu fui salvo pela loucura dos caras, porque eles não conseguiam esperar no quarto, quiseram descer para ficar conversando. Isso me ajudou, né? Me ajudou muito, né? Vou te contar o perrengue que eu passei aqui agora. Uma vez eu e Nina estávamos lá no Ralha, correria danada na UFAC, quando de repente a Nina me liga assim, tô com problema no projetor. Eu digo, como assim? Acabei de voltar aí, tô fazendo um lanchinho aqui. Aí ela disse, o projetor tá tudo ok. É só que a palestra vai atrasar e tem que soltar alguma coisa. Eu digo, tá bom, já tô indo aí. Cara, mas é um perrengue que a gente passa. Tipo, uma vez, ou me perguntaram assim, tem que passar um filme, só que o filme tá em DVD. Aí eu perguntei, tem no YouTube? Eu vim aqui na minha casa, baixei o filme, voltei e levei lá para o parque. Cara, é um perrengue maluco que a gente passa. A gente toma um susto tremendo. Teve uma vez também que eu fui acordar um músico e eu quase arrombei a porta e o cara não abria. Eu disse, pô, no mínimo ele tomou um trago e tá desmaiado lá, né? Aí como é que eu vou fazer para tirar o cara agora, né? Aí, e o tempo passando, eu desesperado, abre essa porra dessa porta, né? O cara não abria. Aí fiquei muito irritado. Aí quando eu vi, tava a camareira do hotel limpando os quartos. Eu, vem cá um pouquinho aqui. Abre a porta para mim, que eu sei que você tem a chave mestra. Ah, não posso. Não, é meu irmão, a gente cresceu junto, tal, não sei o quê. Aí ela caiu na conversa e abriu. Eu não entrei no quarto, eu abri a porta, assim, cara. Foi aquele negócio... Assim, se eu tivesse acendido o isqueiro, explodia o quarto. Então, um bafo de cachaça no quarto. E o cara desmaiado na cama. Eu fiquei mais uns 15 minutos para conseguir fazer ele acordar na cama. Aí ele levantou e falou assim, deixa eu tomar um banho. Eu falei, tudo bem, só não demora no banho. Ele, tudo bem. Aí ele foi lá que nem um zumbi tomar banho, tinha bebido todas. Saiu do banheiro e falou, deixa eu tomar um café. Eu falei, vai tomar no copo dentro da van. Não tem como parar no restaurante para tomar café agora. Ele, tudo bem, mas leva um café que eu não sei o quê. Aí eu levei. Mas é coisas que acontecem, né? Que a gente, né, passa com a turma do mundo da arte. Aí, né? Não, cara, e outra que eu me lembrei. Uma vez eu no show do Los Porongas, não sei se você conhece essa banda. Conheço, é uma banda boa daqui. Cara, o Diogo Soares caiu em cima do próprio retorno dele. O vocalista caiu em cima do próprio retorno. E eu peguei o rádio de comunicação que a gente utilizava. O pessoal da produção disse, aperta o botão do blackout agora. E o meu iluminador perguntando o que aconteceu. Eu digo, só aperta, não me pergunta. Depois eu te conto. Ele apertou na hora. Ninguém viu. Não, só essas tretas com rádio é muito engraçado. Eu lembro de uma vez que eu estava num show, né? E o meu chefe falou, ó, nós vamos usar tal canal do rádio, né?
todo mundo no mesmo canal, ele falou assim, quando o palco estiver pronto, Alexandre, você fala, palco liberado. Eu falei, tá bom. Que aí a gente começa a trazer o cara do camarim e levar ele até o palco. Tá? Beleza. Chegou no horário, olhei tudo, tá? Perguntei pro técnicos, tudo ok, tudo ok. Palco liberado. Deu, sei lá, 5 minutos, não aconteceu nada. Aí eu fui de novo. Palco liberado. 5 minutos, nada. Aí eu comecei. Palco liberado. Palco liberado. Daqui a pouco meu chefe, cala a boca, eu já ouvi, eu não sou surdo. Atrasou aqui, não sei o quê. O cara me xingando. Você para de falar palco liberado, eu já ouvi, já entendi que tá liberado. Pô, ninguém me respondia, ele só mandou eu ficar falando palco liberado. Mas é aquelas maluquices que acontecem, né? Mas vamos adiante. Ainda bem que o meu iluminador, que trabalhava com a gente, já me conhece há muito tempo. Aliás, um abraço para ele, Rabicó, grande mestre, Luiz Rabicó, que trabalha com. Ah, o Rabicó, o gordinho? Ah, É, gente finíssima, gosto muito dele. Um abraço, Rabicó. Aí. Tava comigo. Ainda bem que ele me entendeu, digo, aperta o botão na hora aí. E outra história, é a última que eu vou contar. Uma vez eu fui fazer Los Porongas também, lá na usina de arte. Quando de repente, faltando 5 minutos pro show começar, palco montadinho ali, tudo pronto, o palco me enche de cupim. Faltando 5 minutos pro show começar. Cupim no palco. Aí lá vai Coisas a da gente, Amazônia, né? Coisas de Amazônia, assim, tipo. lá vai a gente correndo, tirar as pedaleiras do guitarrista, tirar tudo para tentar espancar os cupins. Mas Nossa. podemos continuar. Nina, prossiga. Agora a gente vai para focar na parte da docência, do seu trabalho como professor. Legal. Como tá sendo trabalhar diferentes matérias durante o ensino remoto? Olha, para mim, o ensino remoto, o mais difícil que eu enfrentei, posso dizer para vocês assim, e até eu já comentei isso no meu trabalho lá na Uninorte também, foi que um período que eu trabalhei, estou ainda trabalhando, a minha casa ela não tem uma infraestrutura para dar aula. Eu estou falando com vocês num dos quartos da casa, um apartamentinho pequeno de 2 quartos, e eu tenho um filho de vai fazer 4 aninhos. Ele não entende que papai está na aula, entendeu? Para ele, a qualquer momento, vou lá abrir a porta, vou lá bater na porta, vou lá chorar um pouco. Então, para mim, foi muito complicado essa parte, né, de conciliar, ter que dar aula sem ter o ambiente. Se eu morasse, tipo, como eu sei que tem alguns professores que têm um escritóriozinho em casa, uma sala só para isso, nossa, teria sido realmente bem mais tranquilo, né? Eu não vejo assim, eu não tenho tanta resistência, talvez como alguns colegas tenham do ensino remoto, porque eu sei que ele também tem muitas possibilidades que o presencial não tem, né? Acho que a gente tem mais recurso, tem algumas outras coisas, mas o fato é que a gente sabe que tem muito aluno que não se acostuma, né? O cara ainda está muito analógico, né? Ele não está muito digitalizado, né? Então isso em alguns momentos atrapalhou bastante, mas assim, o fato de dar aula no remoto para mim não foi uma coisa ruim ou um jeito de trabalhar que eu não gosto. Foi algo que me atrapalhou, que me, digamos assim, me judiou, me cansou um pouquinho, foi o fato de ter que conciliar dar aula, às vezes, em condições que não são as ideais, né? Tipo, criança interromper a aula, ter que pedir para os alunos para parar 1 minuto a aula para ir lá segurar o menino. Essas são situações difíceis, né? É uma situação, por exemplo, que passa quem? Aquele professor que às vezes tem um filho e tem que levar ele na faculdade porque não tem quem deixar, né? Ou aquele aluno que tem um bebê e precisa levar ele na aula, senão não vai assistir a aula. É o tipo de situação que mais pegou para mim, né? E quantas vezes o professor Alexandre não pedia licença para tu 1 minuto por causa do filho dele? Não, e tipo assim, essa realidade que você está falando aí é a pura realidade de todos, né? Porque, tipo assim, todos os professores de todos os cursos passam por isso, né? Tipo, os meus professores, né? Eu tenho alguns professores que têm filhos assim.
E normalmente é desse mesmo jeito. Tipo assim, e também, né, a questão que vocês não estavam adaptados da aula online, né? Vocês estavam adaptados da aula numa sala de aula que tem toda uma estrutura e tal, e agora vocês tiveram que montar, né, uma estrutura. Então, tipo assim, para vocês, né, tem alguns professores que ainda não conseguem, assim, não entende muito do mundo da tecnologia, mas acaba que vai ali tendo, né? E aí, com isso, eu acho que agora, depois que passam esses 1 ano e meio, eu acho que agora vocês estão um pouco mais adaptados. Mas claro que tem muitos que querem voltar para a sala de aula, né? E eu acho isso Exato. bacana, bacana. Não, eu acho que a gente não vai escapar agora de viver uma realidade que é mesclada, que estão chamando de híbrido, né? Que é uma mistura desse digital com estar se encontrando. Professor, Eu vejo com bons olhos isso. Oi. uma coisa que eu quero acrescentar, que as aulas, o professor Alexandre, meu amigo Alexandre, antes dele iniciar a aula, ele iniciava com paralamas. Eu, eu era o primeiro. Eu era geralmente o primeiro aluno a entrar na sala, porque geralmente eu faço aulas aqui do estúdio Teclustre ou então do nosso camarim, mas agora eu estou passando a utilizar mais o estúdio, até para estudar, para reuniões com a equipe. E aí eu abria a aula, que ele mandava o link, faltando, sei lá, 10 minutos para a aula começar, eu já deixava o Google Meet aberto, aí eu só colava o link lá. E aí, nisso, toda a aula dele era bem engraçada, ele passava música pra gente, vídeos, então a Tem, aula dele tem, A aula tem dele uma. era como se fosse as aulas das minhas professoras, porque, tipo, eu acho bacana que um professor faça isso, porque normalmente lá no curso, sempre quem tem essa iniciativa de iniciar com música, iniciar de uma forma mais leve, é as professoras. Eu achei muito bacana isso, cara. Eu queria muito que se eu estivesse lá na nutrição para ensinar os meus professores a fazer isso com a gente. Exato. Olha, tem uma coisa que, por exemplo, eu sempre me chama a atenção, né, principalmente na UFAC, né, enfim, todos os lugares que a gente dá aula, é como o aluno ele encara o estudo. Então, assim, você vê que tem muita gente que encara o estudo, vou tentar fazer uma metáfora, como se fosse escovar os dentes. Escovar os dentes, tá, é legal, tal, mas é um negócio meio chato, né? Tem que parar, ficar escovando, tal. Mas tem que escovar, é um mal necessário, quase, que vamos dizer assim, né? Então, assim, o cara ele vai para a aula sem a menor perspectiva de falar, interagir, tentar criar algo junto, né? E eu tento provocar isso nos alunos, mas tem turmas assim que eu acho que o pessoal está anestesiado e tipo, me matriculei, tem que passar por isso e acabou. E eu acho muito ruim quando rola isso, né? Quando não rola essa possibilidade de se conhecer, ficarmos amigos, parceiros, aliados. O aluno vai precisar, talvez no futuro, de uma carta, de uma recomendação de um professor, de um depoimento. O professor um dia, estou com uma dúvida em podcast, quem é que faz isso? Tem uns meninos lá que mexiam com isso. Você ter essa interação é muito gostoso, é muito agradável, né? professor Então, Alexandre, eu vou dizer para vocês que eu queria ter tido essa sacada que eu estou falando quando eu tive problemas com a disciplina de matemática no meu passado. Ficava bravo com matemática, não gostava e tal. E, na verdade, você fecha a possibilidade. Né? Então, quando o cara não precisa amar aquela disciplina que você está dando, porque, eu gosto mais de programar, eu gosto mais de criar um sistema, tudo bem, mas não vá também com aquela postura de, vou ter que sentar como se estivesse apertando um vídeo no YouTube e vou ter que assistir isso, né? Eu acho que é a professor pior coisa que o Alexandre, aluno pode fazer. eu acho que o assunto que vale a pena a gente abordar aqui, vou só abrir o parênteses, peço desculpas ao senhor, à nossa produção, é aquele ponto da sua matéria de empreendedorismo que o senhor sentou comigo, sentou com a turma e eu expliquei para o senhor que a gente já tinha visto plano de negócio na disciplina anterior. Que aquilo Esse ali foi episódio, esse episódio aí que o João Gabriel está falando foi assim. Em todos os lugares, vocês podem, se depois quer assistir o podcast ou a equipe quiser, não, vamos confirmar isso, não vão acreditar nele, não vamos no Google.
Você botar lá empreendedorismo, disciplina e menta, né, tentando achar aí ementas de curso, nunca você vai achar um curso de empreendedorismo que não tenha dentro dele um tópico chamado plano de negócio. É condição sine qua non, né? Só que aí o que aconteceu? Eu estou dando, então, a disciplina, já tinha ministrado outras vezes essa disciplina. Quando eu vou entrar nesse assunto do plano de negócio, o João Gabriel já tinha me dito que já tinha feito um, pensei que era um caso isolado, e na aula, já fiz, eu estou no segundo, terceiro plano, não sei o que. Pô, como é que esses caras viram um plano de negócio em outras disciplinas e vão ver nessa também? Então, aí a gente começou a recombinar o planejamento de uma alteração da aula, no sentido de ver algo que fosse mais útil para a turma do que repetir algo que já tinham visto. Foi isso que eu fiz. Tem professores que não fazem porque, imagina se o meu plano vai estar errado, imagina se um aluno vai mudar o que eu planejei e tal, mas eu não tenho esse ego não, entendeu? Eu vou fazer 50 anos, já vi muita coisa na minha vida, e eu acho assim, quando a gente pode melhorar, ou se estiver errado tem que mudar algo, ou se errou, pede desculpa, eu não tenho mais esses problemas de ficar, né, com essas coisinhas assim menores, então alterei com a turma, e eu vi que a turma reagiu melhor comigo a partir dali, né? Porque, galera, para quem não sabe, no nosso curso, acho que a gente faz de 3 a 4 planos de negócio durante o curso. Então você pensa, fazer de 3 a 4. Eu já tinha acabado de fazer um plano de negócio que foi bem complicado de elaborar, de conduzir, que foi cheio de detalhes. Eu encaminhei para o professor Alexandre, acho que ele viu o plano, e foi assim bem cansativo. Mas podemos continuar. Beleza, agora eu acho que entra naquela parte ali da interação com você, né, cara? Hein, Nina? Vê aí a pergunta. Sim. A gente está falando sobre esse tema exatamente, na verdade, sobre empreendedorismo voltado para sistema de informação e qual é o teu método de trabalho, assim. Se tu quiser acrescentar mais sobre... Na verdade, assim, eu não tenho um método de trabalho tão diferente, eu imagino, né, dos outros professores. O que eu realmente procuro fazer, eu trabalhei com ele, é o que a gente chama uma metodologia ativa de sala de aula invertida, em que a gente pede que o aluno tenha o contato antes e na sala de aula a gente problematize, discuta, fale pontos de vista, veja o que chamou atenção, não, porque cada um que lê tem um olhar, né? Se você lê agora um texto aí, eu também aqui, e aí, o que mais chamou atenção? Você vai ter uma opinião, eu vou ter outra, né? Agora, o que será que o autor quis falar? Você vai ter entendido uma coisa, eu vou entender outra. Então, eu procurei trabalhar todo semestre a metodologia de sala de aula invertida e sempre busquei exaustivamente que os alunos dialogassem, falassem, não ficasse aquela coisa de, vou dar uma aula ensinando o que é o empreendedorismo. Busquei também, no caso do empreendedorismo, quebrar alguns mitos, né? Porque a gente idealiza muito o papel da figura do empreendedor. O empreendedor pode ser uma pessoa qualquer, entendeu? Ele não precisa nascer predestinado. É um pouco uma idealização que existe no mundo do artista, né? O artista ele é revelado ao mundo. Ele, aos 4 anos, já tocava piano. Ele cantava com a mãe no colo dela na igreja. Tem essas coisas assim. Mas, cara, tem muito artista bom que, depois de muito tempo, é que foi descobrir que desenhava bem, que cantava bem, que toca bem. Então, não acredito. Eu gosto muito de pensar que tanto para o artista, né, como para o empreendedor, se a gente pode pensar o empreendedorismo como trabalho, o trabalho também às vezes é visto como uma arte, né? A transpiração ela conta muito mais do que a inspiração, para mim. Então é você ir lá, vamos fazer, vamos tentar de novo, vamos cair, levantar, vamos e aí com isso fazer as coisas acontecer, né? Então trabalhei um pouco empreendedorismo nessa linha. Não é assim. As histórias que o Alexandre Barreto contou pra gente, as experiências dele, tipo assim, quando ele formou uma sociedade com um grupo de amigos que deu meio errado. Eu fiquei chocado com aquela história. Que ele abriu a aula com aquela história. Porque isso aí, então só para fazer um adendozinho aí rápido, Nina, olha só, é porque assim, geralmente o empreendedorismo,
ele tem uma representação social, né? A pessoa enxerga uma representação que ele é uma coisa de sucesso. A palavra erro e fracasso parece que não existe no mundo do empreendedorismo. E quando ela existe, é só para criar o que o John Campbell chama de a jornada do herói, né? Eu comecei, fui ao fundo do poço, levantei das trevas e me tornei um herói, né, do empreendedorismo. Então, eu quis quebrar um pouco isso e mostrar assim, que às vezes você pode ter falhado no empreendedorismo, ter saído desse empreendedorismo comum e voltado a ser um funcionário, e aí talvez um empreendedor interno, né, um intraempreendedor, e aí você pensa, ele fracassou, por isso que ele foi para o emprego. Não necessariamente ele fracassou e por isso ele foi para o emprego. Porque eu fui diferente para o emprego. Eu volto a trabalhar no emprego depois de um longo período de empreendedor, mesmo que eu não tenha me tornado um especialista em fazer lucro ou em acumular riqueza, eu voltei uma pessoa diferente, né? Quando você é empreendedor, você desenvolve uma coragem de enfrentar desafios e uma calma também de lidar com eles e uma capacidade de resolver problemas muito maior do que se você sempre foi empregado. Porque se você sempre foi empregado, alguém acima de você vai resolver. Chefe, aconteceu isso, então espera que eu vou lá resolver. Chefe, deu problema aqui, espera aí que eu vou lá. Mas quando você é um empreendedor, você tem que resolver os problemas. Todos, absolutamente todos. Então, eu sempre falo para as pessoas, quem passa por uma experiência de empreendedorismo melhorou a sua vida. A não ser que realmente a pessoa não teve capacidade nenhuma de enxergar o que ela mudou, né? Ela não tem esse autoconhecimento, mas qualquer pessoa de fora vê que alguém que teve mais autonomia num período, depois é uma pessoa diferente. É uma pessoa que se desenvolve mais. As suas aulas, ela não é aquela aula tradicional com slide, né, que a gente vê normalmente nas outras disciplinas. Eu digo isso porque lá no meu curso também é assim, tem professor que ele tem essa visão de não querer muito aquela aula tradicional e quer essa aula mais assim que a gente participe e tal. Eu acho que até em algum momento eu mostrei algum slide, mas às vezes eu compartilhava o texto do livro aberto para a gente ir lendo juntos, né? Professor. O senhor não chegou a compartilhar slide com a gente. Mas digamos assim, não, beleza. Eu digo assim, é porque assim, eu não vejo problema o cara até usar o... O que o senhor compartilhava era a sua tela com o texto que a gente utilizava naquela semana. Porque eu imaginava que era como se a gente estivesse passando o livro de uma pessoa para outra, né? Se a gente estivesse em círculo, quer dizer, dá uma lida aqui, passa para o outro. Então, virtualmente, a gente conseguia fazer isso. Mas, assim, eu não vejo até problema, Yara, da gente utilizar o PowerPoint, porque ele é um recurso visual, né? Que ajuda a dar destaque. Agora, uma coisa é ele ser um recurso e ajudar. Outra coisa é ele virar videozinho de YouTube que você fica 5 minutos passivo assistindo. Aí é complicado, né? Então, eu acho que usar... Eu não sou contra o PowerPoint, pelo contrário, eu gosto até de usar em algumas disciplinas, mas eu tenho medo que o aluno fique, beleza, é aquele esquema do slidezinho. Eu não preciso pensar, eu não preciso refletir, é só ocupar o meu olhar com imagens piscando. Aí já é a parte que eu não gosto muito, não, né? É porque isso é muito complicado, porque assim, lá na nutrição, eu assim, vou falar só um pouquinho, né? Só para. Claro. Lá na nutrição, a gente tem muitos professores variados. Tem professor que gosta dessas metodologias ativas, tem professor que gosta de aula tradicional. Também não tenho nada contra em ter aula tradicional. O negócio é que aula tradicional, dependendo do professor, ele pega e quer seguir a aula inteira. Aí você fica lá por uns 40 minutos só escutando. Tem outros professores não, quer essa mesma metodologia, só que quer que a gente participe. Então, tipo, participando é bom, que a gente interage com ele e tal. Então, tipo assim, eu acredito que os cursos, né, da universidade, né, de todas as graduações, deveriam ter professores como você e outros lá da nutrição. Porque, tipo, se a gente não tivesse tido metodologia, seria muito melhor, porque a gente não ia ficar tão cansado. Porque, como o tempo de tela a gente fica muito, né? Então a gente cansa, né? E aí, né, automaticamente a gente não rende, né? Essa é uma das desvantagens do ensino remoto para mim. Então, acho que... E a outra coisa, por exemplo, Yara, é assim, o que eu vejo? Cada pessoa, né, ou cada grupo também de pessoas tem uma característica. Você vai pegar, às vezes, grupos de alunos que gostam de ler.
Eu já peguei grupos de aluno que eu me surpreendi, assim, opa, aqui a turma gosta de ler. E tem lugares que o pessoal não gosta, ou não quer gostar, ou enfim, sei lá qual é a questão, né? Então, assim, para aquele grupo que gosta de ler, te facilita alguns tipos de trabalho e conduzir algumas ações. Para o outro, facilita o outro. Então, por exemplo, o cara poderia muito bem combinar com o aluno o seguinte: olha, nós vamos ter uma aula agora de 1 hora, essa 1 hora se divide em 4 momentos de 15 minutos, então a gente vai assistir um vídeo de 8 minutos, 5 minutos, e vamos até fechar os 15, debater. Depois, segundo bloco, terceiro bloco, você pode assistir 4 vídeos, por exemplo, de uma aula, e olha a quantidade de coisas que você vai discutir e debater. Só que é muito complicado. Tem aluno que já não gosta, tem aluno que não sei o quê, tem aluno... Acho que quando você consegue ficar com uma turma assim algum tempo mais longo, aí você vai entendendo que o pessoal gosta mais disso, reage melhor com aquilo, tem preferência por isso, né? Por exemplo, você falou quando a aula é só no slide. Se a pessoa tiver baixa visão, para ele vai ser horrível a aula, porque o cara vai pegar e vai ficar, pô... Aí, só se o professor mandar um slide para ele, diferente, aumentado, e vai dizendo, Yara, agora eu estou no slide 3. Aí, beleza. Aí você vai olhando naquele melhor. Mas aí tem que ter todo um preparo para isso, né? Adaptado para ela aqui no caso. Que para ela o slide tem que estar no tamanho 16. Tipo, uma situação que aconteceu agora no roteiro. Passou até despercebida que por mim. Eu não vi que o texto de apresentação estava em vermelho. Vermelho para pessoa que tem baixa visão é horrível. Nossa. Não rola. Não rola. Mas lá na nutrição, professor, a gente entra num consenso. Eu converso com os professores, quer dizer, eu converso com o professor, eu passo para a coordenação, eu digo, você pode montar o seu slide, só que tem que adaptar isso, isso e isso. Aí tem alguns que fazem isso aí que o senhor falou, mandam antes o slide, aí me diz, ficou bom assim, assim, assim. Não, eu vou modificar. Então, tipo assim, a gente entrou no consenso. Hoje em dia, no ensino remoto, está muito melhor porque eles estão entrando em contato comigo, estão perguntando. Então, tipo assim, para mim, tipo, se não estou chegando aqui, quando é lá na frente, eles já vão ter arrumado. Então, tipo assim, realmente tem isso mesmo. Então, tipo, as aulas, assim, tem momentos que ela é muito variada. Então, tipo assim, eu acredito que se tivesse uma metodologia dessa, assim, que tivesse em questão de, tipo assim, vamos fazer uma leitura do material. Seria muito melhor que o professor compartilhasse, cada um fosse lendo cada parte. E eu vou complementar as palavras aqui da minha querida amiga, que a aula do Alexandre, para mim, era o melhor momento do meu dia. Eu lembro. De sexta-feira, porque... Assim eu vou chorar aqui, cara. Não fala um negócio desse, não. Eu vou buscar lenço ali para chorar, pô. Como é que você fala um negócio desse para mim aqui sem me preparar, pô? É sério, professor. Eu saía de uma aula de cálculo, que conversava... Os outros professores vão querer bater em mim de raiva aí depois. Não pode falar um negócio desse, não. Não, eu estou falando com toda a pureza da minha aula, com toda a sinceridade. Porque era o seguinte, eu saía da aula de cálculo, que era a mistura de teoria com prática. Eu saía cansado de ter que ver cálculo lá na minha frente. Eu voltava, pegava o cafezinho e fazia a reunião, a aula com o senhor. Aí depois que terminava a aula, eu já ligava para a Nina e eu falava, Nina, a gente tem que gravar isso. Aí, o Alexandre Barreto, ele sempre me deu a liberdade, que eu uso o recurso do Windows, que é chamado modo narrador, que já vem direto no Windows, então eu pedia para ele os textos em Word, e tanto é que eu queria que a Yara interagisse comigo quando eu ia fazer meus trabalhos. Mas só que como a gente gravava no final de semana, eu e Nina Veras, e geralmente a gente grava o programa no sábado, e no domingo eu deixo a Yara descansar geralmente. E aí eu gravava só eu e a Nina. Mas aí a Yara também tinha acesso ao texto, porque
Eu queria que ela participasse, mas infelizmente não deu por questões técnicas, mas é uma coisa, era uma aula que era uma delícia. Eu me vi ali nos eventos culturais com a fala da Alexandre. Eu me vi ali no corre junto com ele, arrastando cabo, botando músico pra dentro de van, fazendo de tudo um pouco. E assim, a aula dele era o momento que eu esperava assim, ansioso, e ela sabe disso. Eu falava pra ela. Toda semana ele falava. Legal, que coisa boa. Vou, vou Essa entrar. imagem, eu acho que essa imagem que esse depoimento que o João Gabriel dá é o que eu gostaria que qualquer aluno, né, sentisse, né? Quer dizer, passou pela disciplina. O conteúdo, sei lá, se é muito bom, não, mas tivesse uma experiência positiva, né? Pô, que legal, aquilo foi uma coisa boa, né? Mas a gente vê que tem alunos que já chegam fechados, eles não querem interagir, não. Ele quer ficar Não, no mundo dele. e uma coisa que eu agradeço muito ao Alexandre Barreto foi a liberdade que ele me deu por fazer prova em formato de podcast. Você foi o primeiro professor que me autorizou a fazer prova em formato de podcast. Eu tenho a honra de te falar isso. É aquela questão assim, ó, João Gabriel. Cada professor vai ter uma maneira de enxergar como ele pode flexibilizar uma coisa ou outra. Para mim, flexibilizar o trabalho através de áudio me pareceu fazer sentido, né? Porque se é através do áudio que você mantém boa parte da sua comunicação, por que eu vou pegar e não? Vou ter que pedir para o bolsista escrever, fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, não faz sentido, né? Se para o cara que tem baixa visão, você tem às vezes a figura do ledor, né? Que é o cara ali para permitir aquela adequação ali para ele, e já tem alguns softwares, né? Que hoje ajudam a transformar o texto escrito em áudio, né? Por que eu não vou facilitar, né? Então, para mim... Fala, Nina. Não, vamos aproveitar, já que a gente está falando sobre isso, para tu falar como é que foi a experiência de ter o João na turma. Não, foi ótima, porque o João, ele mostrou que ele, como é que eu vou te dizer, ele tem consciência da situação dele, né, de que pontos é mais fácil fazer isso, que pontos é mais difícil aquilo. Ele se apresentou, eu achei muito legal, ele se apresentou inclusive em aula. Professor, com licença, eu tenho paralisia cerebral, tal, não sei o que, tal. Se apresentou. E isso me ajudou bastante a rapidamente pensar alguma coisa. Aí eu pensei, poxa, eu preciso entender um pouquinho mais, né, desse mundo do João Gabriel aí para realmente a gente pensar em algo bacana. E aí eu marquei uma reunião com a mãe dele. Até esqueci o nome da sua mãe, João Gabriel. Como é que é o nome dela mesmo? Hã? Antônia. Antônia, dona Antônia. Aí marquei uma reunião com ela e tal, conversei e tal, e eu até fiquei surpreso, né? Porque a dona Antônia falou assim, você é o primeiro professor do curso que fez essa reunião comigo. Eu falei, como assim? Ele não falou que está no quinto, sexto semestre, sei lá, numa etapa lá na frente, né, do andamento da coisa. Eu fiquei surpreso, né? Pensei que aquilo era o comum, né? Bom, tem uma situação assim, é bom conversar com a família, conversar com o menino e tal. Mas tranquilo, ele disse, não, pode falar com a mãe, tranquilo, não sei se ele não ficaria meio melindrado, né? O que ele quer falar com a minha mãe? Eu disse, pode ser com ele ou pode ser com ele e a mãe junto. Tanto faz, o que achar melhor. Ele disse, não, fala direto com a mãe. Aí não sei nem o que ela falou para ele depois dessa reunião, o que ela achou. Não, ela disse, não, que ela achou na hora ali legal que eu tinha feito isso. Eu falei, eu preciso saber, né? Eu não convivo com ele todo dia, não sei que dificuldades outras pode ter e tal, então preciso. Acho que eles caíram lá, hein, Nina? Você tá aí ainda? Você Eu tá tô aí, aqui, tô vendo. mas pode continuar a falar. Tá gravando. Pode continuar. Não, tranquilo. Então, para mim, foi uma experiência bacana. Eu só, de novo, né, como a gente sempre quer fazer a coisa melhor, eu lamento que eu não tive mais tempo para dedicar ao João Gabriel. Gostaria de, talvez, sei lá, fazer uma reunião a cada 2 semanas, perguntar como é que está sendo, tal.
trabalhar um pouco mais a interação dele, talvez, com os colegas. Eu não sei como é que é a interação dele com a turma, não tenho a menor ideia, né? Se ele já conversa com alguns, conversa com pouco, conversa só com o bolsista que ajuda ele, eu não sei como é que é essa interação. E uma das questões que são importantes nesse processo educativo é os profissionais de educação buscar trabalhar o desenvolvimento de um ambiente cada vez menos restritivo para o aluno, né? Então, por exemplo, eu acho que até falei, eu não lembro agora, não lembro, o João Gabriel poderá me corrigir, mas se eu não falei, eu deveria ter falado, por exemplo, olha, no grupo de WhatsApp, falem em áudio, porque é melhor para o João Gabriel mensagens em áudio do que ficar escrevendo, né? Escrever, aí, sei lá, ele vai ter que ter um tradutor, alguma coisa. Então, mas não sei se eu falei, mas com o João Gabriel, a partir de um determinado momento... Hã? Falou. Falei? Ah, tá. Porque eu, a partir de um determinado momento, só falei em áudio com o João Gabriel. Hoje foi a única exceção, como eu estava atrasado, disse, estou indo, estou chegando, né, rapidinho, e depois, quando cheguei em casa, passei áudio de novo, porque eu sei que para ele é o meio, né, o 100% é passar o áudio. Então, não é isso. Eu acho que eu poderia ter feito mais, trabalhado melhor com o João Gabriel, isso, mas a correria levou a isso, né? Professor, foi perfeito o seu trabalho, só tenho que te agradecer. Agradecer a minha produtora, que está aqui embaixo, que foi a co-apresentadora junto comigo do quadro Empreendedorismo, que um dia ele vai pro ar. Não sei se ele vai pro ar aqui, dentro do podcast, mas um dia ele vai pro ar. E, assim, é uma coisa que eu digo para minha equipe aqui, pro meu anjo, pra minha florzinha, pro meu amor. É uma coisa que eu digo para ela. Fala sempre comigo em áudio. Aí, às vezes ela esquece, eu digo, bebê, o que eu te falei? Fala comigo. Eu não estou me adaptando com isso, mas agora eu só mando áudio para todo mundo. Não. Não, e aí antes eu não mandava muito áudio para as pessoas, porque além de encher o celular com a memória, tem gente que às vezes não tem o pacote de dados para baixar o áudio e tal, então eu mandava mensagem. Mas agora ficou mais acessível a internet, né? Então eu estou flexibilizando. E aí trabalhar com o Alexandre foi assim, espetacular, porque ele mandava o roteiro com antecedência. Eu vou chorar, hein? Ó, cuidado com as palavras. Não. Ele me mandava o roteiro com antecedência, eu mandava pra Nina. Aí eu falava coisa com a Nina, só que eu tinha que tomar cuidado, porque às vezes ela não podia. Eu entendi o que eu estava falando, porque os textos do Alexandre eu guardo até hoje. Eu confesso a você que eu tenho uma pasta aqui exclusiva, só sua, onde estão guardados aqueles 12 arquivos daquelas 12 semanas. Que legal. E assim, foi assim, um momento espetacular, porque eu lembro que a Nina tentava interagir comigo, o que é um MEI, a gente interagia muito, sabe? E eu falei para Yara, você não pode participar do quadro Momento Empreendedorismo junto comigo, mas vai participar da entrevista com meu querido amigo, com meu professor querido, com o colaborador, com o fã do projeto, que eu sei que ele é fã. Especialista em se atrasar em entrevista de podcast. Não. A gente releva, professor, acontece. Professor, o senhor tem a chave aqui do nosso estúdio virtual, então a gente releva. E assim, eu queria contar uma história rápida aqui para o senhor e para os ouvintes. Me prometo que eu vou ser rapidinho. Da nossa última prova, do nosso último trabalho, Nina. A Nina estava comigo, a gente tirou a tarde para gravar, acabou a aula da Alexandre Barreto, foi almoçar. Liguei para a Nina estava no quarto dela, falei,
Nina, prepara as coisas aí que a gente vai gravar antes da chuva. Menino, quando a gente terminou de gravar a sua prova, eu tinha que Desabou. desabar o mundo. Aí eu digo, Nina, e agora? A gente tem que gravar o trabalho que vale 2 pontos. Que aquele dia já ia gravar a prova e depois na sequência ia gravar o trabalho. A Nina disse, vamos esperar a chuva passar e a luz voltar. Tô falando a verdade, Nina. Pode abrir o microfone e interagir comigo. Tá sim, nossa senhora. Esse trabalho foi difícil. Aí, Complicado. Nina, Teve um dilúvio aí. me corrija se eu estiver errado. Eu digo, Nina, eu vou aproveitar para fazer um lanchinho e comer alguma coisa aqui. Aí quando a Luiz voltar aí na tua casa, tu me avisa. Só que a Luiz só vem voltar na casa dela 3 horas da manhã. Aí eu, no desespero, que eu gosto de cumprir o prazo, apesar do Senhor ter me dado uma liberdade maior, mas a Yara, a Nina, sabe que eu sou exigente com prazo. E aí, e Aí aí, pega um professor se atrasando, já tá com o rolo de massa me esperando ali, né? não, professor, o Senhor não ficou hoje, que hoje o Senhor é da estrela. Hoje era convidado, então a gente nem. A estrela do espetáculo é o Senhor. A gente, Hoje eu tô salvo pelo gongo hoje, né? hoje a Eu que estrela, sou apresentadora também já atrasei. Acontece. não, ela já se atrasou, eu já me atrasei, acontece. E aí o que que aconteceu? A gente só conseguiu terminar o trabalho no domingo, eu naquela pressão de... Aí eu peguei e mandei mensagem pro senhor, eu digo, ó, Alexandre, aconteceu isso, 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 isso. Mas amanhã eu te entrego. E aí eu tinha que ter. Eu comecei a gravar o trabalho e parei pela metade. Aí eu falei, Nina, eu vou ter que gravar tudo de novo. Dá um jeito de emendar aí, de me lembrar onde eu parei. E isso eu tinha o osso de família. Aí eu falei pra minha avó, vó, vai almoçando aí, que eu tô terminando o trabalho aqui do meu querido professor e quero tirar a nota máxima, então eu sou bem exigente com isso. E assim, eu só tenho que te agradecer, botar a minha equipe à disposição, uma pequena, grande equipe. Não, Isso aqui, eu é que tenho a agradecer, né? Que você foi um cara que não foi aquele aluno comum, você foi aquele aluno ativo, né? Aquele aluno que está ali para desenvolver alguma coisa, né? Enfim, fazer a sua parte no seu processo todo aí de aprendizado. Me apresentou essas moças maravilhosas aí, né? Essa equipe top 10 aí do Acre. E também dizer para vocês o seguinte, que eu acho que a gente tem que marcar agora, depois desse podcast, a gente tem que marcar um ao vivo mesmo. Nós 4 aí botamos máscara, sei lá, fica cada um a 50 metros um do outro, não sei como é que é as medidas aí, mas a gente se encontrar aí para a gente conversar mais, não, conhecer e tal. a gente vai, Vai. a gente vai, eu quero trazer muito seu aqui para lhe contar as histórias de perrengue que eu vou Então, fazer. Tipo assim, vamos fazer teve, uma tarde do cachorro quente aí, alguma coisa aí, vamos. não, vamos, Ótimas ideias. não, tem um perrengue que eu passei sobre isso, quando esqueceram de pegar o palestrante. Nina estava comigo. Nina estava comigo. As palestrantes. Nina, abre aí o. Abre, Nina, pode abrir. Deixaram no aeroporto palestrante que é uma intelectual super famosa. Assim, tem livros e livros publicados e tal. Deixaram ela no aeroporto, esqueceram de pegar. Ela ficou um tempão no aeroporto. Acontece, né? Acontece. Mais Oi, tranquilo, gente.
Ou então, Eu, quando o palestrante não é liberado para chegar até o local do evento. Só vou contar isso. Pois é, só para concluir esse assunto, assim, eu acho muito bacana assim a sua relação com o João, assim, foi isso pareceu muito com a relação dos meus professores comigo, porque eu digo sempre para o João que o ensino remoto para mim eu não queria voltar para o presencial, não. Eu queria continuar do mesmo jeito, porque foi uma forma deles eles interagirem comigo, me conhecer e ter essa visão, né? Tipo assim, e entender quais eram as minhas necessidades. E o que eu achei bacana foi que, tipo, o senhor conseguiu adaptar muita coisa para ele que ele conseguiu fazer. E também dizer para o João que eu pedi desculpa para o João e a Nina, dizer que eu não pude estar junto por conta das demandas do meu curso também. Porque os encontros, como ele disse, era depois do que a gente gravava. Então, tipo, para mim ficava muito apertado, né? Porque eu não tinha minhas coisas. claro. Mas, assim, um dia, aí, quem sabe, a gente grava alguma coisa com relação ao empreendedorismo, mas eu achei muito bacana. Ele me mandou alguns textos, era um Não, assunto mas bem bacana mesmo. a gente vai gravar sim, Ana. E vamos gravar com ele aqui diretamente aqui do nosso estúdio. Como você pode ver. Daqui a pouco a gente senta um dia todo mundo aí para botar a cabeça a pensar, a gente monta um roteiro aí de um documentário sobre empreendedorismo no Acre aí, hein? Pegando várias pessoas, vários, enfim. Vou dar um gatilho mental aí só para criar uma ansiedade aí, daqui a pouco a gente faz isso. Dá para fazer. E só para apresentar para o professor Alexandre, esse aqui é o nosso ambiente, que é o nosso estúdio. A gente começou a fazer o projeto de modo online, cada um do seu estúdio, e a Ara lá na super mesa. Você sabe que eu sempre acreditei nesse formato enxuto, né? Então, só para você ter uma ideia, de 2003 a 2005, até quase o final de 2005 por aí, eu não tinha nem computador em casa. Eu trabalhava em lan house. Ninguém acreditava. Não, você é produtor de banda, de artista, de evento. Falei, ó, eu só uso um celular e vou em lan house. E os caras não acreditavam. Aí, quando as pessoas me diziam, eu acho difícil trabalhar, o cara com escritório, com isso, com aquilo, eu falei, pô, cara, eu não tenho nem um computador em casa. Você Cara, imagina. a gente aqui no podcast não teve nem microfone, nosso monitor secundário quebrou. Então, assim, então a gente trabalha com um notebook, a Yara com o tablet dela quando a gente precisa fazer alguma coisa remotamente. Mas Uhum. como eu e a Yara já estamos vacinados, a gente geralmente eu opto por trazer ela aqui para os estúdios, até para mim não ficar sozinho aqui na bancada, que é meio grande. E esse aqui também é o ateliê do meu pai. Então aqui tem obra de Legal. artes, tem de, de tudo um pouco aqui. Então, nós vamos E marcar de certeza aí daqui a uns tempos aí um café. Nós quatro, bota o teu pai, bota quem quiser mais aí. Vamos marcar um café. Eu levo o pão, vocês fazem o café aí. Alguém leva a salsicha, ou vai só pão com manteiga mesmo, não tem problema. Com um eu, cafezinho que fica eu bom. queria deixar um abraço para o pai e para a mãe da nossa produtora, porque eu sei que eles são fãs do conteúdo e consomem. Nina, São um fortes abraço. apoiadores, então um abraço para os pais da Nina aí, ó. Eu recentemente fui deixar uma, uma encomenda lá para a mãe dela. E a mãe dela me recebeu dizendo assim: eu só não vou chamar a sua produtora agora porque a sua produtora é muito ocupada e acabou de entrar na aula de violino. E a Nina é muito ela tudo que Tá foi de certo. graça e ela, por ela, tá envolvida. Eu falei, Nina, pelo amor de Deus, a gente tem que fechar o roteiro com o Alexandre
Eu quero muito trazer ele no programa, porque, professor, não sei se o senhor gostou do roteiro, não sei se ficou legal. Só para Não, o eu vou senhor. dizer um negócio para você. Programa bom é aquele que não tem hora para acabar. Por isso que nós invadimos aqui o horário, né? Já estamos para lá de estourado, né? Não, Mas eu queria avisar vocês que eu tenho uma dupla aqui me chamando para almoço, já faz uns 40 minutos aqui. Eu vou ter que parar em algum momento para almoçar aqui, né? Nós temos que almoçar, gente. Então, eu queria deixar uma mensagem aí para vocês, que eu, em primeiro lugar, agradecer ao Tecnutri, o João Gabriel, Yara, Nina, toda a produção e quem mais, os apoiadores, pais, todo mundo está em volta disso, por essa excelente iniciativa dessa ação de vocês, né? E dizer que, oxalá, né, todos os jovens que puderem ter contato, não só jovens biológicos, mas jovens de cabeça, né? Também não interessa a idade, que puderem ver, né, nisso aqui um estímulo para fazer suas coisinhas, escrever, tocar, pintar, botar o bloco na rua, fazer seu empreendimento, o que for, é muito importante, né? Eu sempre digo que eu consegui ir avançando na minha vida porque eu me inspirava em alguma coisa, né? Me inspirava em algum ponto de apoio e celebrava ali meus micro sucessos, né? Eu tenho a teoria dos micro sucessos, pequenos sucessos. Então, hoje a gente conseguiu se encontrar, foi um sucesso. Hoje eu conheci essa equipe top aí de primeiro mundo, que não perde para ninguém em Rio, São Paulo, lugar nenhum. E aí é mais um sucesso encontrar um povo assim. É um sucesso ver que um aluno gostou de estudar, né? Quando participou de uma aula da gente. É um sucesso a gente estar vivo, né? Então, vamos cada vez mais celebrar os nossos pequenos sucessos e utilizar boas experiências de apoio para seguir em coisas maiores, né? Só para encerrar rapidinho. Galera, eu fiquei impressionado com o áudio do Alexandre Barreto que ele me enviou. Quando eu perguntei para ele se estava tudo ok para a gente gravar hoje. O cara, que o Alexandre sabe que quando você tem algum convidado, algum evento para fazer, você tem que estar no pé do convidado, tem que estar ali verificando. E eu fiquei lisonjeado quando ele elogiou o meu trabalho, o trabalho da minha equipe, que é a equipe do Tecnutri. É nós três, mas a gente faz isso aqui de coração, assim, de dedicação. Eu só tenho que agradecer a minha melhor amiga aqui, meu anjinho, minha flor, porque ela que fica 24, quase 24 horas comigo ali, dizendo, não, vamos fazer. Agora a gente já está pensando no próximo roteiro, como vamos fazer, como vai ser. E professor Alexandre, eu tenho certeza que a gente ainda vai realizar alguma coisa junto. O Não, eu senhor, não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. A gente talvez senhor, não consiga agora nesse final de ano, porque nós já estamos com um pé em quase dezembro, né? Então o ano acabou. Mas 2022, não tem dúvida. Nós vamos sentar para esse café com pão e manteiga aí, ou suco verde, sei lá o que queiram tomar, e aí o Coca-Cola também, que eu adoro, não tem problema. E aí a gente vê aí o que a gente vai fazer. Tá bom, gente? Tá bom, muito obrigada pela participação, foi ótimo, Um abra- maravilhoso. um abraço para o senhor, um abraço para a sua família. Desculpa aí a sua esposa. Foi o melhor evento que eu participei esse ano, ó. Nota 10, ganhei o ano. Tá bom? Desculpa aí, obrigado aos ouvintes. Obrigada a todos. Obrigado aos telespectadores. E em breve estaremos de volta a mais um episódio do Tecnutri. Já é o 8º, hein? Hoje gravamos o 8º e em breve o 9º e depois o 10º. E pretendemos continuar por muito, muito tempo. Obrigado Obrigada a todos. a todos. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Direto almoçar, né? Que o estômago está roncando. Direto, vamos almoçar.